No capítulo desta sexta-feira, dia 6 de agosto, na novela Topíssima, na delegacia, Paulo Roberto ameaça André. Diz que ele mexeu com a pessoa errada, que aquilo não vai ficar assim, que ele verá quem tem mais poder. André responde que naquele momento ele tem mais poder, pois Pedro com certeza vai querer negociar com ele um acordo quando ele for preso no outro dia. Paulo Roberto fica mais pálido do que já é, e André começa a rir da cara dele e diz que ele ficou surpreso. Diz ainda que no outro dia Pedro vai estar fazendo companhia a ele na prisão, pois eles têm o dossiê do Bruno com todas as provas da quadrilha e continua rindo da cara do bandido. Paulo Roberto se faz de desentendido e pergunta de que dossiê André está falando. O delegado responde que ele está muito sem informação e refresca a memória do bandido, dizendo ser o dossiê do Bruno, que ele, Taylor e Pedro pagariam R$500 mil com todas as provas para Ayrton recuperar. André ainda é debochado e pergunta se Paulo Roberto perdeu a língua, se ele não vai falar mais nada, que vai processá-lo. Paulo Roberto continua dizendo do que eles estão falando, e Edevaldo abaixa no ouvido dele e diz em alto e bom som que é o dossiê do Bruno com provas suficientes para pô-lo na cadeia juntamente com o canalha do Pedro para o resto da vida. André diz também que Paulo Roberto está com tanto medo e surpreso que ele não consegue pensar em uma saída. Em outra cena, Mão de Vaca diz a verdade para Sem Noção sobre seu pai. Ele se abre com um amigo. Mão de Vaca fala que precisa conversar sério e Sem Noção pergunta se Minha Flor está com alguma sequela. Chuta várias coisas, que ela pode não mais andar, que ela deve estar cega. E Mão de Vaca fala que não é nada daquilo, grita pedindo para o rapaz escutá-lo. Diz que não tem nada a ver com Minha Flor e fala que é sobre o pai, o Pedro. Sem Noção se aproxima e pergunta o que houve. Mão de Vaca se emociona e fala que precisa desabafar, que está entalado na garganta tudo aquilo. Diz ainda que Sem Noção é como se fosse um irmão. Sem Noção fala que ele pode contar com ele, que pode desabafar o quanto quiser. E Mão de Vaca começa a falar. Diz que encontrou o delegado no hospital e que André contou que Pedro é sócio do Taylor e de Paulo Roberto no tráfico da Veludo Azul. Sem Noção fica surpreso e Mão de Vaca fala que esse tempo todo era Pedro o bandido. Sem Noção ainda lembra que tudo que Mão de Vaca descobria contava para o pai. Nessa hora, Mão de Vaca se levanta e grita revoltado a dor que está sentindo, que o pai dele é bandido e traficante e que Pedro participava de tudo, sempre foi ele. Sem Noção completa o pensamento do amigo de que talvez Pedro também planejou o atentado contra Minha Flor. Mão de Vaca chora e fala que o pai dele é um monstro. E Sem Noção diz que ele pode chorar, que não vai contar para ninguém. Mão de Vaca agradece pelo amigo estar ali com ele. Diz que Pedro nunca foi o melhor pai do mundo, mas não fazia ideia que ele era capaz de tanta maldade. Sem Noção pergunta o que vai acontecer agora que o delegado sabe de tudo isso. E Mão de Vaca responde que o delegado vai arrumar uma emboscada e prender o Pedro no outro dia. Sem Noção pergunta se pode falar uma coisa para o amigo. E Mão de Vaca diz que sim. Sem Noção fala para ele deixar esse ódio e raiva de Pedro para lá, pois quando Mão de Vaca fica com raiva, fica mais sem noção que ele, para deixar tudo aquilo e viver a sua vida. Diz que Mão de Vaca tem a Minha Flor, que o ama, tem a galera toda da República que apoia ele. E Mão de Vaca responde que só espera que o pai se arrependa de tudo que fez. E André continua atirando todo o ódio contra Paulo Roberto, falando muitas verdades na cara do Crápula. Paulo Roberto responde que só fala na frente do advogado, e André diz que ele nunca mais andará livremente por aí.
André manda soltarem Sofia e pede para a mulher entrar e ver o tio sendo preso pelo tráfico da veludo azul. Sofia se aproxima de Paulo Roberto, chama ele de calhorda e o agride na cara. Os dois começam a se embololar e Edevaldo separa. André avisa que ela será liberada. O reitor fica com ódio e Sofia agradece ao delegado e diz umas verdades para o tio. E o advogado de Lara chega na delegacia e se recusa a ajudar Paulo Roberto. André fica satisfeito com o posicionamento do advogado. Em outra cena, Andréia também não vai perdoar Fernando por tudo o que ele fez. E Sofia chega em sua suíte e reencontra Clementina. Ela fica triste ao lembrar de Lara. Lima vai ficar apavorado ao saber que Paulo Roberto foi pego. E Andréia explode de felicidade ao saber que a irmã foi solta. Bruno e Paulo Roberto vão trocar ofensas na cadeia, ambos em sua cela. E sem noção acaba contando para Dagoberto que Pedro é um dos traficantes da Veludo Azul. Obrigada a você que assistiu até o final, não esquece de se inscrever e até os próximos resumos.